Fala, rapaziadinha, beleza? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Rapaziada, passar para trocar uma ideia rápida com vocês aqui. Hoje eu passei por uma situação que, tive que ter sagacidade aqui para poder lidar. Por exemplo, eu comprei um carro agora há poucos dias, não faz muito tempo. Tinha uma 680, uma Mercedes. E devido à negociação ali e tal, que não comprei tudo na borracha, o carro tá quitado, mas foi um carro que eu dei alguma coisa em cheque. O cara, pra pegar no cheque, o cara não queria me dar garantia do carro, né? E eu passei scanner no carro, fiz tudo o que tinha pra fazer. Constatei, não foi uma opinião, foram mais de uma opinião, que o carro era um carro de procedência, um carro bem cuidado e tudo mais. E hoje eu tava trabalhando, correria do dia a dia, bem na 101, aqui em Itajaí. Quem conhece sabe que, cara, ali é um inferno o trânsito. O carro simplesmente perdeu força. Falei, puta que pariu, agora fudeu, né? E tava um consultor meu comigo. E, cara, a primeira coisa, quando deu o BO, eu falei, fudeu, né? Mas eu falei, obrigado, meu Deus, ponto. Obrigado, tipo assim, é um problema pequeno pra se resolver, seja o que for que aconteceu. Se eu tiver que gastar 10, 15, 20 mil no motor desse carro, não tem problema. Isso não é um problema. O problema é quando não se tem como resolver. Aí é B.O. E aí, cara, ali conversando com a minha mulher, eu falei, deu problema no carro. Cara, minha mulher já ficou, preocupadaça, já começou a mandar no chat GPT o que acontece quando a Mercedes faz isso e aquilo e tal, o que pode ser e tal. Falei, eu tinha botado gasolina, mas como eu ando muito, cara, eu ando literalmente muito, eu não lembrava qual foi o último dia que eu botei gasolina. Só que eu me preocupei porque antes quando o carro realmente perdeu força, acendeu a luz do motor. Eu falei, cara, que estranho. E aí eu peguei a minha mulher, preocupadona e tal. Eu falei, amor, relaxa, tá de boa, não esquenta a cabeça, eu resolvo, vai se concentrar nas tuas coisas que aqui eu me viro e tal. E ela, não, tô preocupada porque o carro é meu também, não sei o que, isso e aquilo. Eu falei, relaxa, tá tudo certo. Aqui eu me viro, se precisar arrumar, a gente arruma. A gente tem outros meios também de se locomover, esse não é o único, né? Tem Uber, a gente tem moto, a gente tem outras. E simplesmente eu tranquilizei e falei, essa questão da luz do motor parecia algo estranho, né? Mas é porque o carro detectou uma pane, parou a gasolina do nada, o carro, né, ainda com a chave virada. Eu falei pra ela, relaxa, tá tudo certo. Fomos ali, liguei pra um outro vendedor meu. Ele pegou a moto, foi lá, levou a gasolina, colocamos e tal. E colocamos, o carro pegou, mas a luz não apagava. Aí fomos lá, medimos o óleo, colocamos um litro de óleo e tal, pra ver se talvez era isso, né? Talvez tivesse baixado o nível, né? O cara que me vendeu o carro falou pra mim que era bom dar uma conferida no óleo, porque como foi meio que um negócio de repasse, né? O carro estava em excelentes condições, pouca quilometragem e tudo mais. O cara gastou uma grana legal no carro, o carro tá com Molleyback, tá com som, tá com... né? O cara fez um trampo no carro. Mas eu não, em momento algum, sem mesmo pensando que poderia ser algo pior, e a gente sabe que carro de valor um pouco mais alto, tudo é mais alto. O pneu é mais caro, a única coisa que é o mesmo preço é a gasolina, né? Mas às vezes acontecem certas situações na vida da gente que a gente se apavora. E principalmente se você é homem e você tá vendo isso, irmão, você tem que ser o cara que resolve a parada. Quando o negócio chega em você, ele é resolvido. E tu não treme, certo? É meio machista isso. Mas hoje a nossa geração tem muito homem Nutella. Não seja um homem Nutella, cara. Se deu algum problema, bate no peito e resolve. E outra, por mais que às vezes você esteja preocupado, não deixa as pessoas que estão contigo ainda mais preocupadas. Tu sabe que tem uma pessoa ali que é meio histérica, que se qualquer coisinha ela se descontrola e fica queimando o neurônio e preocupada. Cara, relaxa, irmão. Tenta resolver antes.
resolve o problema, tranquiliza, porque as coisas dão certo, tá? Então, às vezes acontece muita coisa na vida da gente que a gente trata algo pequeno como se fosse um problema gigante e a gente já quer, externalizar isso pro mundo inteiro. Fica igual uma gazela. Ai, meu Deus, e agora? E isso e aquilo. Relaxa, cara. Falei até pra minha mulher ali, daí ela... que se der problema... Problema é um filho doente, cara. Problema é um pai com um filho e uma geladeira vazia. Isso é um problema. Se o teu problema, ele se resolve... Cara, você tem um carro, por exemplo. Você tem o dinheiro pra resolver o problema? Cara, nem isso, nem um problema. É um empecilho, é um impasse que você teve na sua vida. Então seja o tipo de pessoa calmo, tranquilo, o cara que não treme, o cara que não deixa os outros ainda mais aterrorizados. Em meio ao caos, cara, tu se mantém tranquilo, frio, sabe? Mesmo sem saber o que era, eu tranquilizei, eu agradeci a Deus porque tudo que acontece na minha vida, há muitos anos eu tomei a decisão de reclamar de nada. Não importa o que eu esteja passando. E eu passei pelo vale da sombra e da morte. O pão que o diabo amassou, eu comi. Entende? Então, mas Deus sempre sustentou, cara. E eu, por pior que estivesse a situação, eu sempre sabia, uma hora vai virar, uma hora as coisas vão dar certo, Deus vai abençoar, Deus tá vendo o meu esforço, Deus tá vendo a minha correria. Então eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. Estão acontecendo. Não tô nem perto de onde eu vou chegar. Mas, como eu falei já no primeiro vídeo, tô muito longe de onde eu comecei. Então, você homem, você mulher, porque tem muita mulher que faz papel de homem, né? O cara que era pra ser o homem, que faz o filho, some, desaparece, não vê os filhos, não busca, não paga uma pensão, não faz porra nenhuma. Não é homem, né? O cara, tipo, pra mim que faz isso aí, não assume a responsa. E se tu se vê esse vídeo se ofender com isso, tu não é meu público, cara. Se você tem um filho a ver navios no mundo e tu não é a porra do pai que tá presente, ou a mãe que abandona, se você não é o tipo de pessoa, como eu falei, tem muita mulher fazendo papel de homem e também tem muito homem que faz papel de mulher, menos, a gente sabe, não somos hipócritas, mas tem muito homem também que tá criando filho sozinho. Meu pai, não por escolha, mas pelo falecimento da minha mãe, criou eu e meu irmão sozinho. Então ele foi um homem dobrado para fazer o que ele fez. Mas hoje as pessoas às vezes não fazem o básico. Você que é homem, que tem pessoas que estão contigo, que você é o refúgio, que, cara, se chegar o problema em você e não der para resolver, é porque o problema é grande. O problema tem que ser muito grande. Só que quando chegar em você, você tem que bater de frente com o problema pensando assim, cara, eu sou maior que essa porra aí. Esse problema aí nem é um problema pra mim. Isso aí eu dou um jeito, isso aí eu me viro. Eu trabalho dobrado, eu dou meu jeito, cara. Eu vou de a pé se for preciso trabalhar, mas eu dou meu jeito. Eu trabalho sem comer, pra que meu filho tenha o que comer em casa. Eu dou meu jeito. Isso é ser homem. E tem muita, como eu falei, muita mulher que faz o papel de homem. Parabéns pra vocês também. Sejam as mulheres que quando o problema chegar em você, você resolve. Tu não treme, certo? Então é isso, pessoal. Às vezes as coisas vão acontecer na vida de vocês e é só Deus testando. Como é que ele vai reagir? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Tá ali? Tá grato? Tá bacana? Tá legal. E a hora que chegar o problema, como é que vai ser? Deus vai continuar tendo a mesma... Deus vai continuar sendo o mesmo para você se ele te permitir passar por aflições? Como eu falei, tenha um bom ânimo, né? No mundo tereis aflições, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Isso, né? Jesus falou. Então tenham isso em mente de vocês. Sejam as pessoas que resolvem os problemas. Resolve o problema, cara. Chegou em você, cai matando, cai pra dentro. Se não der pra resolver hoje, resolve o que você pode resolver. E o que não pode, coloca nas mãos de Deus. Que aí as coisas vão começar a dar um salto tão grande na vida de vocês. Cara, não dá pra resolver, não tem o que fazer, entrega na mão de quem pode, que é Deus, tá? Então é isso, fica esse aprendizado do dia de hoje, cara. Eu percebi esse comportamento, falei, cara, o meu colega do lado, cara, e é um pensamento muito, isso é bom, né? É um pensamento muito parecido com o meu, cara, não, deve ser a gasolina e tal, o cara tentando tirar o melhor da situação, sabe? Não, tá tranquilo e tal, a gente dá um jeito,
vamos mandar vir a gasolina. Se não for a gasolina, a gente vê o que faz. Mano, liga pra um guincho, sei lá, dá um jeito. E não sendo hipócrita também, trabalhem pela melhora de vida, porque quando você tem capital para resolver essas coisas, às vezes os problemas ficam ainda menores, tá? Aí é bem facinho de resolver. Então é isso, tamo junto, forte abraço. Não vou me estender demais, já tá dando 10 minutos de vídeo. Eu espero que a mensagem tenha sido passada e alcançada a quem precisa ouvir. Um abraço, tamo junto, valeu!